Pessoal, continuando aí, eu vou fazer esse exemplo aqui. A gente até já trabalhou essa função, mas agora eu vou trabalhar uma coisa diferente, que é o que a gente chama de limites no infinito, né? Como a gente viu anteriormente aí de forma intuitiva, como eu já disse, a gente está estudando o limite, né? Para a gente entender o que é o limite, a gente encontrou esse mais infinito e esse menos infinito como resposta. Agora não, agora eu estou propondo ele dentro do limite. Então, o que é resolver isso aqui? Ó? A pergunta aqui é: qual é o limite de f de x quando x tende a mais infinito? Em outras palavras, o que acontece com a minha função quando o valor de x aumenta indefinidamente? Limite de f de x quando x tende a menos infinito. Em outras palavras, o que acontece com a minha função, ou seja, com o valor de y, à medida que o valor de x diminui indefinidamente, né? Então agora o x que está aumentando é o x que está diminuindo. Então eu vou fazer essa análise separada. Então olha só, primeiro vou fazer esse aqui, ó, vamos resolver esse limite. Ó, imagina o x tendendo a mais infinito. O que é o x tendendo a mais infinito? É o valor de x aumentando. Então eu peguei aqui, ó, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 10, x igual a... Esses valores são valores aleatórios, é só para a gente entender o que está acontecendo. Entendeu? Então eu peguei valores de x tendendo a mais infinito, ou seja, valores de x cada vez maiores. O que acontece com o meu y? Se eu pegar 1 e colocar aqui no lugar do x e fizer a conta, o y dá 0. Se eu pegar o 2 e colocar aqui no lugar do x e fizer essa conta, o y dá 0,5. Se eu pegar o 10 e colocar aqui no lugar do x, dá 0,9. Observe que à medida que o valor de x está aumentando, o valor de y está se aproximando de quem? 0,5, 0,9, 0,99, 0,999. Então, à medida que o valor de x está aumentando, o valor de y está ficando cada vez mais próximo de 1. Então, a resposta para isso aqui é 1. Então, quando o x tende a mais infinito, o limite para f de x é igual a 1. Ou seja, y se aproxima de 1 à medida que x cresce. E esse aqui, ó, vamos imaginar o x tendendo a menos infinito. Então, eu vou pegar valores cada vez menores. Menos 1, menos 2, menos 10, menos 100. Então, o valor de x está diminuindo. E vou jogar esses valores de x aqui na função. E vou observar o resultado que vai encontrar. Quando eu substituir o x por menos 1, o y vai dar 2. Quando eu substituir aqui por menos 2, aqui vai dar 1,5. Observa que o x está tendendo a menos infinito, ou seja, o x está diminuindo. E à medida que o x está diminuindo, o que está acontecendo com o y? 1,1, 1,01, ele está se aproximando de 1. Então, essa é a resposta. Então, o limite aqui é 1. Não tem como aqui você juntar os dois, não. Tem gente que confunde aqui e acha que assim, esse mais quer dizer direita, esse menos quer dizer esquerda e junta os dois. Não, isso aqui são coisas distintas. Esse é um limite, esse é outro limite. Aqui não é número, aqui é o mais infinito, aqui é o menos infinito. Então ele é feito dessa forma. São duas análises que se faz separado para não juntar depois. Graficamente, olha só. Então a gente observou o seguinte, ó, a gente viu que o limite da função quando x tende a mais infinito é igual a 1. Graficamente, o que quer dizer isso? X tender a mais infinito é o x crescendo. X crescendo é observar o que acontece no final do meu gráfico aqui. Ó. E o meu gráfico aqui está ficando cada vez mais próximo de qual ponto? Que é essa reta aqui, que é igual a 1. Por isso que aqui é 1. Ó. Limite de f de x quando x tende a menos infinito. O que é x tendendo a menos infinito? É o x diminuindo. Se x tendendo a mais infinito é o x crescendo, x tendendo a menos infinito é o x diminuindo. E à medida que o x está diminuindo, o que acontece com o meu gráfico? Ó? Meu gráfico está descendo aqui e está ficando cada vez mais próximo dessa linha que é igual a 1. Ó. Por isso que aqui deu 1. A x tendendo a mais infinito, o gráfico está se aproximando do 1. X tendendo a menos infinito, o gráfico também está se aproximando de 1 aí.